Pare tudo o que está fazendo e presta atenção no que eu vou te dizer agora. Se você sair desse vídeo agora, pode até achar que entendeu, mas vai continuar ignorando o que realmente acontece dentro da mente de uma mulher quando ela percebe que perdeu um homem que não volta mais. E o mais cruel disso tudo é que ela só entende isso quando o silêncio já tomou conta. Não é uma dor que chega gritando, é um incômodo que cresce em silêncio. Primeiro ela sente um vazio, pequeno, quase imperceptível. Depois começa a notar a ausência dele nas coisas simples. O nome que não aparece mais, a conversa que parou, a notificação que nunca mais veio. E quando percebe, ele já não está mais lá. Ela começa a reviver tudo mentalmente. Lembra das vezes em que ele ficou quando ninguém mais quis ficar. Das vezes em que ele se doou mesmo sem receber. E aí, a ficha cai. Ela perdeu um homem que muitas sonham em encontrar. Um cara que não implorava atenção, só entregava presença até o dia que cansou. Hoje você vai entender o que ela sente quando vê que ele seguiu. E por que essa ausência se transforma em arrependimento que ela não sabe mais como apagar. E é agora que você precisa prestar atenção. Porque isso aqui não é só mais uma história sobre o que foi perdido. É sobre o que ela sente quando percebe que ele está melhor, que seguiu, que está sorrindo, e que esse sorriso não tem mais nada a ver com ela. Então, se você ainda não deixou o like, faz isso agora. E se ainda não está inscrito, se inscreve agora no canal A Sabedoria Oculta, comenta a sua cidade aqui embaixo. E para quem quer ir além, eu deixei no primeiro comentário fixado o link do meu e-book Domine o Estoicismo, um manual direto, sem enrolação, para você dominar sua mente, resgatar sua essência masculina e virar o jogo de vez. Agora vamos direto ao ponto. O primeiro pensamento que toma conta dela? Medo. Mas não qualquer medo. É aquele frio gelado que corrói por dentro. Medo de ver ele sorrindo com outra. Medo de ser esquecida. Medo de ter sido só uma fase enquanto ele foi tudo. E quanto mais ele some, mais ela tenta achar rastros. Vai atrás de stories, procura o nome dele em tudo quanto é lugar. Stalkeia em silêncio. Não quer ver nada, mas torce para ver alguma coisa. Porque o que ela realmente teme é ele estar feliz. E não feliz de aparência. Feliz de verdade. Esse medo fere onde mais dói. No ego. Porque ele parecia estar ali esperando por ela. Mas quando ele começa a viver, quando a vida dele mostra sinais de recomeço sem espaço para ela, o chão abre. E então a dúvida vira sentença. Será que ele está melhor sem mim? Essa pergunta grita na cabeça dela. Porque no fundo ela já sabe a resposta. E essa resposta não perdoa. Não importa o quanto ela tente bancar a firme, manter o olhar alto, continuar postando indiretas. Nada disso esconde o conflito que cresce lá dentro. O orgulho quer distância. Mas o medo quer voltar correndo, e o mais difícil é aceitar isso. Ele não foi embora por mágoa. Foi por ele, porque entendeu o próprio valor, porque cansou de esperar um reconhecimento que nunca vinha. E agora ela vê esse homem, o mesmo que um dia correu atrás dela, seguindo um caminho em que ela já não cabe mais. E você, que ficou em segundo plano por tanto tempo, precisa entender. É agora que ela começa a correr. Segunda coisa que começa a tomar conta dela, a vontade de mandar mensagem. No começo é sutil. Uma frase ensaiada na mente, aquele "Oi, tudo bem?" que ela digita, apaga, digita de novo e apaga outra vez. Parece pouco, mas esse impulso começa a crescer. Vai ganhando corpo, vira quase uma necessidade física. Como se algo dentro dela gritasse, fala com ele. Ela abre a conversa parada, olha para a tela, revê cada palavra que ficou ali congelada. Tenta imaginar como puxar assunto sem parecer que está arrependida. Mas está. E cada mensagem que não manda pesa mais do que qualquer texto que ela poderia ter escrito. Só que tem um obstáculo, o orgulho. Ela quer manter a postura, fingir que está tudo bem, mas ao mesmo tempo quer romper o silêncio que ela mesma construiu. E esse conflito interno vira tortura. Às vezes, no meio da madrugada, pega o celular só para ver se você está online. Não fala nada, só olha. Como se ver seu status fosse o único sinal de que vocês ainda existem na mesma dimensão. Enquanto isso, o tempo corre. E ela vai percebendo algo que muda tudo. Você não está mais esperando essa mensagem, porque aquilo que ela não disse quando você estava disposto a ouvir, agora não encontra mais espaço. Ela perdeu o tempo certo, e isso para ela é brutal. Ela imagina você lendo a da mensagem, talvez visualizando, mas não respondendo. E essa cena dói mais do que qualquer briga, porque no fundo ela sabe, teve chance, teve escolha, mas preferiu o silêncio. E agora, esse mesmo silêncio virou resposta. O que ela queria dizer? Nem importa tanto. O que machuca é saber que talvez agora você não esteja mais interessado em escutar, porque quando ela teve sua atenção, usou mal. E agora cada vez que o dedo dela para em cima do seu nome e não aperta enviar, é como se outra porta se fechasse.
Terceira coisa que começa a invadir o coração dela: a raiva. Mas não é de você, é dela mesma, pela forma como tratou, pelas palavras que jogou sem pensar, pelas atitudes de quem achava que você sempre estaria ali. E é aí que o espelho vira o maior juiz, porque ninguém critica ela mais do que ela mesma. As memórias voltam, todas. As vezes em que você tentou conversar e ela virou o rosto. As mensagens que você mandava tentando resolver e ela ignorava. As tentativas de carinho, de aproximação, de manter algo que só você lutava. Agora essas cenas passam de novo, só que com outra luz. E machuca. Ela percebe que não era você quem afastava. Era ela. E essa percepção pesa. Cada detalhe pequeno, uma discussão que não precisava ter acontecido, um momento que poderia ter sido diferente, agora se transforma em arrependimento acumulado. Porque não tem como desfazer, não tem como voltar. E ela sente isso todos os dias. A frustração cresce, silenciosa, disfarçada de sorriso em fotos, de frases prontas em stories, de saídas vazias. Mas por dentro ela sabe, perdeu alguém que só queria ser retribuído. Nada além disso. E o mais cruel é entender que esse tipo de homem não aparece duas vezes. Lá dentro, ela queria apagar tudo e começar do zero. Mas o tempo não volta. E essa consciência vira uma cicatriz que só ela sente. Porque enquanto você finalmente aprendeu a seguir, ela ainda está presa no que não soube valorizar. As versões dela que o afastaram agora estão todas ali, uma por uma, como um espelho que ela não consegue mais evitar. E essa é a pior prisão. Saber que não foi o destino, nem outra pessoa. Foi ela. Ela mesma causou a perda. Quarta coisa que chega como um soco: o arrependimento por imaturidade. Chega uma hora em que ela para de repetir desculpas para si mesma, de culpar os outros, de fingir que não entende, e começa a encarar aquilo que evitou por tanto tempo. Ela não perdeu você por acaso. Perdeu porque ainda não estava pronta. Porque não sabia o que fazer com o tipo de homem que queria construir, não jogar. E quando essa clareza chega, desmonta tudo. Porque ela percebe que o problema não foi a falta de amor, foi a falta de preparo para lidar com ele. Ela lembra dos joguinhos, das vezes em que provocou, sumiu, fez drama só para ver se ele ainda se importava. Lembra das cobranças sem sentido, das crises lançadas no meio do nada, dos testes emocionais que só desgastavam. Enquanto ele tentava firmar o chão, ela bagunçava o caminho. Ela queria domínio, ele queria verdade. E no fim, ela confundiu a paciência dele com obrigação. Confundiu cuidado com fraqueza. Achou que ele ia suportar tudo. Até que não suportou mais. O mais cruel é que esse tipo de arrependimento sempre chega tarde. Chega quando o homem já se cansou. Quando já entendeu que merece mais. E agora que ela cresceu, que entendeu o valor do respeito, do equilíbrio, do companheirismo, você não está mais lá. Ela se pergunta: se fosse hoje, eu faria diferente? Simulation. Faria. Mas o problema não é o hoje. É o ontem. São os dias em que ela não soube ceder, em que ela escolheu vencer uma briga em vez de salvar a relação. E tudo que sobra agora é uma versão dela que talvez funcionasse, mas que nunca teve a chance de existir ao lado do homem que realmente merecia. O arrependimento por imaturidade é um espelho que não quebra, porque toda vez que ela olha para si mesma, vê a mulher que ela poderia ter sido, mas não foi. E isso não passa com o tempo, nem com distração. Isso só passa com consciência. E essa consciência veio quando ele já tinha ido. Quinto sentimento: a noção de que jogou fora algo que era raro. Não é só a ausência dele que pesa, é o que ele representava. Ela percebe que perdeu um homem que era difícil de encontrar. Um homem que cuidava mesmo quando estava ferido, que escutava mesmo quando não era compreendido, que ficava mesmo tendo 1000 motivos para desistir. E agora, tudo que surge no caminho dela vira comparação, mesmo sem querer. Todo cara novo parece raso, nenhum tem o olhar calmo. Nenhum tem aquele jeito de transmitir segurança, de compreender os silêncios, de manter a calma nas crises que nem ela entendia. E aí ela entende: o que perdeu não foi só um homem. Foi o sentimento de ser genuinamente amada por alguém que escolheu ficar. Por alguém que não estava ali por interesse, mas por sentimento. Essa perda vira uma herança emocional mal resolvida. Ela sabe que teve nas mãos aquilo que tantas outras gostariam de viver. E desperdiçou. Seguiu conselhos vazios, se deixou levar por orgulho, por essa ideia distorcida de que ser distante é ser forte. Agora ela enxerga. Ninguém nunca lutou por ela como ele. Ninguém a amou daquele jeito. Tem coisas que a gente só reconhece quando some. E ele era uma dessas. Aquele tipo de homem que parece comum, até que vai embora. E então ela descobre que era único. E o mais duro: o certo não espera para sempre. E quando vai, não vira inimigo. Vira parte da história. Um capítulo encerrado.
E esse capítulo agora vive dentro dela com cheiro de memória, gosto de arrependimento e o peso daquilo que ela não soube segurar. Não foi falta de amor, foi falta de visão. E isso corrói mais do que qualquer ausência, porque agora ela entende, o amor da vida dela passou, e ela não teve maturidade para ficar com ele. Sexta coisa, o desejo quase desesperado de consertar tudo. Quando ela percebe o tamanho da perda, o impulso não é aceitar, é tentar recuperar. A mente começa a buscar saídas como se ainda desse tempo de voltar para o começo. Ela pensa em tudo, em mandar mensagem, em reaparecer como quem não quer nada, em escrever aquilo que ficou preso na garganta. Pensa em se explicar, em dizer que mudou, em mostrar que entendeu. É um impulso natural de quem sabe que jogou fora algo que valia mais do que tudo, e tenta de algum jeito montar os cacos e fingir que ainda dá para salvar. Ela começa a rever os detalhes, as conversas, as datas, os gestos pequenos que agora parecem grandes demais para terem sido ignorados. No fim, ela percebe que não perdeu só um homem, perdeu a chance de viver uma história que realmente valia a pena. E por mais que ela tente refazer os passos, reescrever os capítulos ou recuperar o tempo, a verdade é uma só. Quando um homem bom vai embora com consciência, ele não volta. E é aqui que você precisa entender algo essencial. Homem que se valoriza não corre atrás de migalhas. Ele vira a página, cresce, evolui e se torna exatamente o tipo de homem que nenhuma mulher esquece. Se esse vídeo fez sentido para você, então chegou a hora de dar o próximo passo. Deixe o like agora. Isso mostra que você está comprometido com sua evolução. Se inscreva agora no canal A Sabedoria Oculta, porque aqui você aprende o que nunca te ensinaram sobre força emocional, posicionamento masculino e inteligência nos relacionamentos. E para quem quer ir além, eu deixei no primeiro comentário fixado o link do meu e-book Domine o Estoicismo, um manual direto, sem enrolação, para você dominar sua mente, resgatar sua essência masculina e virar o jogo de vez. Você não nasceu para mendigar atenção. Você nasceu para ser a exceção que nenhuma mulher tem coragem de perder. Clique agora, comece sua transformação, porque enquanto alguns se lamentam, os sábios agem. Nos vemos no próximo vídeo.